Bom, e nesta quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A cantora Maria Bethânia interpretou o hino nacional. O presidente Lula e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, também participaram da cerimônia. Coube ao ministro decano do Supremo, Gilmar Mendes, fazer um discurso para o novo presidente da Corte. O ministro chamou Barroso de resiliente. Espera-se de todos nós a resiliência demonstrada por Vossa Excelência, ministro Barroso, quando do exercício da presidência do TSE. Oportunidade em que desempenhou esforço memorável para que as eleições de 2020 2022 chegassem a bom termo, apesar de estarmos a vivenciar uma pandemia e, no meio dela, uma crise dos semicondutores. Exige de todos, não por último, a mesma acuidade com que Vossa Excelência conduziu na Justiça Eleitoral o combate à desinformação, especialmente durante a surreal discussão que se estabeleceu acerca do voto impresso. Na sequência, os ministros se abraçaram. Seja feliz. Ministro Gilmar Mendes, agradeço, honrado, sua bela oração em nome da Corte. Bom, o cenário de hoje contrasta com o de um famoso bate-boca entre Barroso e Gilmar Mendes. Vamos relembrar. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu o indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver. E aí, Silvio Navarro, o que te chamou a atenção nessa posse de Luiz Roberto Barroso? Já comentamos aqui o que esperar dessa gestão de Barroso à frente do Supremo Tribunal Federal. Eu quero só ressaltar aqui que a gente exibiu um trecho da fala de Gilmar Mendes, né, a respeito da posse de Luiz Roberto Barroso, mas tiveram outras. Ele falou o seguinte, que contrasta muito com esse bate-boca que a gente lembrou agora há pouco, né? Gilmar Mendes falou o seguinte: o destino não poderia ter sido mais generoso com a nossa República. A posse de Vossa Excelência na presidência desta Suprema Corte representa galardão que coroa uma carreira jurídica de excelência. E aí teceu vários elogios aí para Luiz Roberto Barroso, que agora vai comandar o Supremo Tribunal Federal. Bom, sobre esse abraço, eu vou me abster aqui de comentar, né? Porque a gente sabe que as coisas no Supremo mudam muito rapidamente, né? Eles reescrevem os próprios votos. Por que não dar um abraço agora depois, né, um afago depois de terem trocado aí farpas no passado, para lá de farpas. Bom, Paula, olha só, posse de presidente de uma corte superior. Esse tipo de cena que a gente viu aqui, a cantora Maria Bethânia, aí, nem de longe estou criticando a cantora Maria Bethânia, a intérprete, né, no caso do hino nacional. Isso só acontece no Brasil. É uma posse absolutamente protocolar. Poderia ser um discurso breve. Se o advogado pode fazer sustentação oral, porque eles não querem estar diante de um advogado que defende um réu cuja pena vai extrapolar 14, 15, 17 anos, por que não fazer uma posse virtual? Por que essa posse não aconteceu de forma virtual, né? A Maria Bethânia poderia ter gravado um vídeo, enviado, era exibido ali o hino nacional, o ministro Barroso faria o seu discurso, o ministro Gilmar Mendes faria o seu discurso, mas não, isso tem um custo.
Essa festa com pompa, com tapete vermelho, com a presença de ex-presidentes, presidentes. Salvo engano, eu vi a figura do ex-presidente José Sarney numa das imagens agora há pouco. O presidente Lula usando máscara, diz ele que é porque vai passar por uma cirurgia, muitos aplausos, toda essa pompa. Isso é absolutamente desnecessário e custa dinheiro, mas é dinheiro do pagador de impostos. Não deveria ocorrer tudo isso. É para fazer uma cena, é para ao final e ao cabo dizer estamos todos aqui pela democracia, ou será que é para no final dizer todos os que estão aqui, inclusive o atual presidente da República, inclusive os ministros, com exceção de 2 que foram nomeados pelo ex-presidente, nós derrotamos o bolsonarismo? Ou será que este é o recado que esta festa quer passar para a sociedade, independentemente da opinião e do que pensa a sociedade brasileira sobre esses ministros? Estão isolados numa ilha na Praça dos Três Poderes, em Brasília. 11 cadeiras iluminadas. Pois bem, vamos lá. Perdeu o mané, não amola. Nós derrotamos o bolsonarismo. O pensamento conservador que é legítimo foi capturado pela grosseria. É um dos problemas que enfrentamos no país, um déficit de civilidade. Nós somos muito poderosos. Nós somos os poderosos do bem, os poderes do bem. Provavelmente, a democracia italiana era mais truculenta do que a ditadura brasileira, quando defendeu Cesare Battisti, um terrorista que cometeu 4 assassinatos. Nós temos um italiano aqui na bancada, talvez possa comentar. O Cesare me olha nos olhos e diz: não participei de nenhum desses homicídios. Eu acredito no que ele me diz. Quando você criminaliza o aborto, você não aceita que o outro seja diferente, que tenha circunstâncias diferentes. Essa é uma forma intolerante e autoritária de viver a vida. Tem que avançar aos poucos, legalizar a maconha e ver como isso funciona na vida real. E em seguida, se der certo, fazer o mesmo com outras drogas. Você acha que a Venezuela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo do Chávez. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita, com um discurso disfarçado. O judiciário passou por um processo de ascensão, deixou de ser já há um tempo um departamento técnico especializado, passou a ser um poder político na vida brasileira. Este é o senhor que assume a Suprema Corte neste próximo biênio, um militante supremo. Bom, Carlos Ciro já deu a biografia aqui, mas só vale lembrar então que Barroso chegou ao STF lá em 2013, foi indicado pela Dilma Rousseff e, falando em derrotamos o bolsonarismo, né, ele é o vice-campeão em pedidos de impeachment, né? Na primeira posição está então Alexandre de Moraes com 21 pedidos e Luiz Roberto Barroso, então, segue na sequência, vice-campeão. São 53 pedidos de impeachment de ministros do Supremo desde o início da gestão de Rodrigo Pacheco à frente da presidência do Senado. E agora, então, Barroso assume a presidência da Corte. O que a gente pode esperar daqui para frente, Carlos? Paula, isso se encaixa com as frases do agora presidente do STF, Barroso, que disse querer, abre aspas, diálogo entre poderes, fecha aspas. Ou seja, diálogo porque ele está amedrontado, está preocupado com tamanha onda de pedidos de impeachment. Falamos de dezenas de pedidos de impeachment, não 1 ou 2, dezenas de pedidos de impeachment. É claro que há jeitos, né, jeitinhos do Supremo para evitar que esses pedidos prosperem, inclusive porque vários senadores que deveriam analisar esses pedidos têm procedimentos abertos ou pendentes, né, ou possivelmente poderiam ser abertos no Supremo Tribunal Federal porque eles têm foro privilegiado. Então, é uma sorte de chantagem branca, entre aspas, a gente pode dizer, em relação a esse pedido que são apresentados e imediatamente engavetados no Senado Federal. Mas a questão é, que diálogo o novo presidente quer ter? Porque temos 2 tipos de diálogos. Um diálogo republicano, ou seja, onde o Supremo atua como Supremo, ou seja, como Corte Constitucional, e simplesmente decide e se mantém dentro de suas competências e prerrogativas, que é a função normal de uma Corte Suprema, ou aquilo que o STF está fazendo, e como a gente viu nas últimas semanas, extrapolando do seu papel, legislando onde não deveria, na questão do aborto, na questão das drogas, na questão, por exemplo, como a gente viu nas últimas semanas, de reavaliar questões como, por exemplo, a causa julgada e aumentar a carga tributária de forma, vamos dizer assim,
assim, substitutiva àquilo que é uma prerrogativa do Congresso Nacional. O princípio de no taxation without representation foi amplamente violado pela Corte Suprema nos primeiros 9 meses do novo governo Lula, porque, e aí eu acho que esse é o diálogo que o novo presidente se refere, é um diálogo em que o governo liga e a Corte Suprema atende e julga na base daquilo que o governo precisa. E nesse momento o governo precisa desesperadamente de dinheiro fresco, dinheiro novo, para tentar amenizar esse rombo gigantesco que as contas públicas já estão demonstrando, e o Supremo está atuando como terceira Câmara, como bengala de um governo que não tem a maioria, não tem a capacidade de impor novos impostos, porque o Congresso barraria, e o Supremo está atuando, então, como um Congresso não eleito, mas nomeado, né? Agora, só para terminar também, aquilo que o Silvio estava falando, essa referência à biografia do Barroso, que lembramos, foi sim advogado de um terrorista, né? Porque, né, Silvio, sempre é interessante, na grande mídia, a palavra terrorista é proibida, como o caso do Cesare Battisti, é ativista, né? Matou 4 pessoas, mas é ativista, então é proibido falar terrorista. Lembrando que até poucos dias antes de sua extradição, que foi possível somente porque o presidente Bolsonaro aceitou extraditar Cesare Battisti, que tentou fugir, por sinal, lembrando que quem não permitiu a extradição foi o presidente Lula no último dia de seu mandato, violando acordos internacionais, violando até o bom senso jurídico internacional e, de fato, criando uma crise diplomática que durou quase uma década com a Itália, que, por sinal, é o país onde 40 milhões de brasileiros têm ascendentes, né? Então não é exatamente um país qualquer, além de ser um dos países fundadores da União Europeia, membro do G7 e uma das principais economias do mundo. Mas, dito isso, Barroso foi advogado do Cesare Battisti. Aquilo que o Silvio lembrou, eu só queria lembrar vamos dizer assim, ele lembrou o prefácio, eu queria lembrar o final dessa história. Quando Cesare Battisti foi extraditado, a primeira coisa que ele fez quando chegou no território italiano foi confessar todos os crimes, disse: fui eu, matei um açougueiro, matei um joalheiro, matei um guarda penitenciário, nada a ver com ativismo, o cara é um criminoso, terrorista, e o atual presidente da Corte Suprema Brasileira foi advogado que defendeu esse sujeito que ainda está preso na Itália. Então, não temos boas lembranças na Itália desse e de outros episódios. E aí, Ana, o que você destaca da posse de Luiz Roberto Barroso, hoje assumindo o comando do STF? Tivemos aí a cantora Maria Bethânia cantando o hino nacional, o abraço entre Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, né? Afagos entre os dois ministros que já tiveram um bate-boca 6 anos atrás, acompanhamos aí um trecho. O que você destaca de hoje? Você quer a folha 1, a folha 2 ou a folha 3? Porque, olha, acabou a caixa de antiácido aqui, porque eu assisti. E eu recomendo a nossa audiência, Paula, a assistir, porque a gente tem que beber na fonte primária, né? Então, assistam. O discurso, se não soubéssemos que era o discurso da posse de um presidente de uma corte constitucional, vestido ali de toga, acharíamos que seria um discurso de campanha de um deputado, de um senador, prefeito, governador. Impressionante o discurso político. Olha, ele fora que é o discurso político de uma agenda globalista, ou seja, é um discurso político da extrema esquerda. Expressões, né, globalistas, agenda 2030 ali de cabo a rabo, absolutamente todos os pontos, expressões como racismo estrutural, essa coisa que nós ouvimos aqui nos Estados Unidos também pela extrema esquerda. Ele disse também, falou sobre a comunidade negra, sobre a comunidade LGBT, sobre os indígenas, os deficientes, falou de todas as minorias, daqueles que ele acha que precisam de ajuda. E não falou de bebês, né? Porque ele é um adorador de assassinato de bebês. Ele apoia isso. Ele quer isso, porque isso faz parte dessa agenda demoníaca dos globalistas. E aí, Paula, ele fala: precisamos fazer um país mais justo, empurrar a história no caminho certo. Precisamos falar dos direitos fundamentais, que são a reserva mínima de justiça de uma sociedade. Olha, é impressionante. O discurso político é vergonhoso. Eu recomendo muitíssimo à nossa audiência
assistir, acelera, coloca ali numa velocidade um pouco mais acelerada, porque é impressionante. Ele fala sobre a agenda para o Brasil, prioridade para a educação básica, investimento em ciência e tecnologia, valorização da livre iniciativa e do trabalho formal, combate à pobreza, desenvolvimento sustentável. Olha, Paula, é inacreditável. É inacreditável que um ministro de uma corte estritamente constitucional, qual o trabalho desses ministros? Abrir a Constituição e ver se alguma lei que foi passada, discutida no Congresso Nacional, está de acordo com a nossa Constituição. É só isso. Só isso. É o que a Suprema Corte Americana faz. Aliás, eles que citam tanto a Suprema Corte Americana, o juiz, o justice para cá, o justice não sei quem para lá. Aqui não tem essa papagaiada toda, não. Desculpa, Paula, a palavra é essa. É uma papagaiada, é uma síndrome de querer aparecer e de câmeras e holofotes e microfones. Aqui não tem nada disso. Aqui, quando um ministro é indicado e a sabatina do Senado confirma aquele nome, a cerimônia é discreta. Quando trocam aquele que está no comando, né, da Suprema Corte Americana, é uma cerimônia discreta, interna. Então, assim, é inacreditável assistir tudo isso e pensar que nós estamos diante de um discurso que deveria ser apenas: vamos salvaguardar a Constituição do Brasil. Só isso. Olha, falou de pobreza, combate a isso, aquilo. Aposentem suas togas e se candidatem a deputado federal ou a senador. Os senhores estão no lugar errado. Olha, Ana, você com a sua colinha aí, eu com a minha colinha aqui, daria para fazer um programa especial só dessa posse aí do Barroso para a gente comentar. Mas antes de ouvir o Consta, vou liberar Carlo Cauti, que ele tem só porque você tem um evento e porque amanhã você tem que fechar a coluna aqui da nossa revista digital. Então, estou te liberando, Carlo Cauti. Muito boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado. Vou fechar a coluna. Amanhã, então, teremos na edição da Revista Oeste, né, edição que o Silvio depois vai apresentar, vamos ter novidades que vão ter na coluna exclusiva, né, de economia. E hoje estou indo em um evento justamente para trazer informações exclusivas para os leitores da Oeste. Então, muito obrigado à bancada, né, ilustríssima com a qual tenho o prazer e a honra de compartilhar pelo menos parte do programa. Obrigadíssimo ao nosso público. Obrigado a você, Paula. E nos vemos, então, amanhã na edição da Oeste. Assine a Oeste, porque lá fazemos o verdadeiro trabalho de defesa da liberdade de expressão. Obrigado, até amanhã. Bom, agora sim, quero ouvir Constantino e vou aproveitar aqui, Consta, para jogar aqui só uma frase do que disse Barroso hoje. Ele disse o seguinte: ele afirmou que a democracia venceu, que é preciso trabalhar pela pacificação, e disse o seguinte, entre aspas: um país não é feito de nós e eles, somos um só povo. É a mesma pessoa que disse, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo. E vamos ver o tamanho do fascismo numa manifestação patriótica que colocou milhões nas ruas. Um pavão supremo cínico, que se acha ungido. Bom, deixa eu, antes de fazer minha análise, que muita coisa já foi dita aqui sobre essa figura, né, perigosa à frente do STF, deixa eu fazer um apelo à nossa audiência, Paula. Nós vimos aqui o que disse o Silvio, o que disse a Ana, o que disse o Carlo Cauti, e o que eu vou dizer agora sobre figuras com muito poder, que têm usado esse poder de forma abusiva para perseguir jornalistas, parlamentares, povo. É mais um motivo pelo qual você tem que assinar a Revista Oeste. É a única revista independente, com coragem de trazer análises e comentários que fazem a diferença e que apontam para a direção certa. Então, meu apelo, né, assinem a Revista Oeste. Nós precisamos dessa assinatura para continuar crescendo e trazendo esse tipo de análise. Tem o QR Code aí, é muito barato e você vai estar contribuindo com esse tipo de programa totalmente independente. Vamos lá, então. Né? Alguém que tem lugar de fala, repito, já é alvo dessa gente. E, de novo, né, não acho que o ministro Barroso seja pior do que o Alexandre de Moraes. É tão ruim quanto ou mais. Por quê? Pelo cinismo. Alguém que começa dizendo não há ativismo
no Supremo Tribunal Federal, acenando para o Congresso para pacificar o Congresso. Pacificar o Congresso. Bom, meu apelo e alerta aos parlamentares de oposição, né, fujam desse pacto mefistofélico. Né? Isso é pegadinha, né? Isso é enganação, é puro engodo. Alguém que repete toda oportunidade que tem a visão de que lhe cabe empurrar a história. Quem foi que deu esse direito, esse poder ao ministro? Ele se arrogou esse direito, que ele acha que ele tem. A missão nobre, eu diria, de Deus, né, de empurrar a história. E aqui vem a minha análise, viu, Paula? Só para complementar o que já disseram meus colegas. Eu vejo o Barroso como líder de uma seita ideológica, o progressismo. Ele é um pastor da religião secular, que é o socialismo moderno, com esses ares, né, de progressismo, que na verdade é apenas o velho autoritarismo, quiçá totalitarismo, porque ele chama os opositores de fascistas, né? Aliás, ele acha que a Venezuela não é de esquerda, chega nesse nível de deturpação e enganação, né? Nós derrotamos Bolsonaro. Ele é um agente político, sem voto, e isso é absolutamente inadequado, para dizer o mínimo, no cargo que ele ocupa. Perdeu o mané, não a mola. Quer dizer, inclusive a arrogância, o desprezo em relação a um cidadão brasileiro que estava pedindo de maneira muito civilizada. Ele adora essa expressão, esse termo, né? Ele se acha a pessoa mais civilizada que já plainou pelo planeta Terra, né? Mas ele virou para alguém que perguntou de forma civilizada: não vão entregar o código-fonte? Não amola, perdeu, não amola, mané. Né? Então, ele é muito civilizado. Nós vimos no trecho com o embate antigo com o Gilmar Mendes, como ele é civilizado. Agora, veja, agora estão todos unidos contra o povo brasileiro, contra a direita, contra os conservadores, que são maioria nesse país, sim. Eles estão unidos, né, a ponto de esquecer as rusgas e farpas, para dizer o mínimo, que trocaram no passado, e agora trocar elogios. Eu só senti falta do ministro Gilmar Mendes dar uma choradinha e ter que intercalar com goles de água enquanto fazia esse discurso também cínico. Né? É alguém que considerou, como já lembraram aqui, Cesare Battisti um inocente. É um assassino, confesso. Ou, vou lembrar eu, João de Deus, preso por estupro, alguém com poder transcendente. É alguém que debate política com imitador de focas, com Felipe Neto, que ninguém sério leva a sério pelas opiniões políticas. Né? Ele foi fazer um debate de ideias com alguém desse porte intelectual. É uma espécie de PSOL dentro do STF, né? Muito, muito perigoso. E, repito, ele diz também, com o ar de arrogância que ele tem, né, o pavão cínico e supremo que se acha ungido, que a presidência lhe cai muito bem. Eu concordo, ministro, mas a presidência que cai bem a Vossa Excelência é a de um DCE de uma universidade federal. Nada mais do que isso.